Gálatas capítulo 6, a mutualidade cristã. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levais as cargas pesadas um dos outros e, assim, estareis cumprindo a lei de Cristo. Nota de rodapé 1. O verbo grego restaurar, em seu sentido original, tem a ver com o ato de consertar as redes de pesca, o de reunir pessoas cujos relacionamentos foram quebrados. Paulo faz referência ao novo mandamento de dedicar uns aos outros, o amor fraternal movido pelo Espírito de Deus, e o denomina Lei de Cristo, João 13:34, 1 João 4:21. Essa nova lei abrange todos os gomos do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, versículo 23. E cumpre todo o dever do cristão para com Deus e a humanidade. Gálatas 5:14, Mateus 22, versículo 37 ao versículo 40. Pois, se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes e, então, saberá como orgulhar-se de si mesmo sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. Nota de rodapé 2. Não devemos nos comparar com outras pessoas, quer no aspecto físico, psicológico, moral ou espiritual. Nem devemos nos gloriar nas fraquezas ou erros cometidos pelos outros. Não somos piores ou melhores que ninguém. Temos apenas algumas diferenças e oportunidades diversas. No dia do julgamento final, cada pessoa individualmente apresentará seu fardo com valores espirituais, boas e más escolhas, que foi angariando ao longo do seu tempo de vida na terra. 2 Coríntios 5:10, Romanos 14:12. O versículo 2 fala das cargas que podemos e devemos ajudar nossos irmãos e amigos a levar. Tragédias, tristezas agudas, quedas repentinas e momentâneas, etc. O versículo 5 usa uma outra palavra do grego original e se refere ao nosso fardo particular, que não podemos compartilhar. A responsabilidade sobre a nossa decisão pessoal de aceitar ou não o Evangelho de Cristo e adorar a Deus. Uma resposta íntima e intransferível que todas as pessoas do mundo têm que dar. Um dia. Colhemos aquilo que semeamos. O que está sendo orientado na palavra? Deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Nota de rodapé 3. Os crentes têm a obrigação espiritual e moral de dividir com seus pastores e mestres o resultado de seus progressos materiais e não apenas problemas e necessidades. Filipenses 4, do versículo 14 ao 19. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Nota de rodapé 4. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Nota de rodapé 4. Nossa prioridade em termos de obra de caridade e assistência social é para com os demais cristãos, família da fé. Nossa
principal responsabilidade para com o mundo em geral é a evangelização, o que não exclui toda ajuda material e social possível. Mateus 28, versículo 19, versículo 20, 1 Coríntios 9, 16, 1 Timóteo 5, 8. A nova criação supera a lei. Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Aqueles que aspiram à ostentação exterior, vos obrigando a fazer a circuncisão, agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nota de rodapé 5. Ao se constrangerem os gálatas a passar pelo ritual religioso da circuncisão, os judaizantes corriam menos risco de sofrer principal responsabilidade para com o mundo em geral. Novamente, ao se constrangerem os gálatas a passar pelo ritual religioso da circuncisão, os judaizantes corriam menos risco de sofrer oposição por parte dos inimigos judaicos do cristianismo. Paulo os critica por estarem mais preocupados com sua própria reputação e interesses do que com a verdadeira edificação espiritual dos crentes. Gálatas 5:11. Ora, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei. Contudo, desejam que vós sejais circuncidados para se orgulharem do ritual que impingiram a vosso corpo. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não há de fato o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é a nova criação. É ser uma nova criação, nota de rodapé 6. Ao contrário do dito popular, nem todos são filhos de Deus. Essa é uma posição muito importante e privilegiada, somente possível àqueles que aceitaram com fé a graça salvadora de Jesus Cristo e, portanto, ao nascerem de novo, passaram por um processo milagroso de nova criação. Esse novo ser, criado à imagem de Cristo, precisa alimentar-se da palavra de Deus e crescer em sabedoria divina, amadurecer como cristão e gerar filhos e filhas espirituais. João 1, versículo 12, João 3, versículo 3 ao 16, 2 Coríntios 5, versículo 17. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança, e também sobre o Israel de Deus. Nota de rodapé 7. A Igreja do Novo Testamento, constituída de cristãos de todos os povos e culturas, judeus e gentios não judeus, pode ser compreendida como a nova descendência de Abraão, herdeira de todas as bênçãos do Senhor segundo a promessa. 1 Coríntios 10, 18, Romanos 9, 6, Filipenses 3, 3. Paulo se refere à perfeita paz e misericórdia profetizadas ao povo israelita, agora à disposição de todos os crentes nesse sentido. O novo Israel de Deus. Salmo 125, versículo 5, Salmo 128, versículo 6. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu corpo, em meu próprio corpo, as marcas de que pertenço a Jesus. Nota de rodapé 8. Na época de Paulo, a palavra grega original, aqui traduzida por marcas, era usada em referência ao estigma produzido pelo ferro em brasa ou pelo ferrete, com que se costumava furar as orelhas dos escravos a fim de identificar a que senhor pertenciam. Os muitos sofrimentos de Paulo serviam para distingui-lo como escravo de Cristo. Atos 14, 19, Atos 16, 22, 2 Coríntios 11, 25, 2 Coríntios 12, 7, Gálatas 4, versículo 13 e versículo 14. Portanto, os cristãos precisam refletir sobre isso quando se apresentam à sociedade como servos do Senhor. Gálatas 1, 10, 2 Coríntios 4, 10. Bênção apostólica final. Amados irmãos,
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém.